cumprimento a amada igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Pode se sentar, amada igreja. Quero abrir a sua palavra, sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 1, os versículos de 43 a 47. Perdão, 46. Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 43 ao 46. O episódio em que Felipe é chamado a servir ao Senhor e depois também ele divulga isso ao seu amigo Natanael. O Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 43 ao 46, diz assim: No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Felipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Felipe: Vem e vê. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela tua palavra, que é a referência para as nossas vidas. E a palavra encarnada, que é Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou por nós. Ele é a própria palavra, é o cumprimento de todas as profecias, é o alfa e o ômega, é o que iniciou tudo contigo e terminará a bom termo tudo aquilo que o Senhor planejou fazer. E nós te agradecemos por esse plano maravilhoso de redenção, de salvação e de ressuscitação de toda a vida humana para aquele que crê. Ajuda-nos, Pai, através do Teu Santo Espírito, porque é o Senhor quem dá vida à Tua palavra. É o Senhor, Pai, quem faz a Tua palavra acontecer em nós. Podemos lê-la, podemos ficar admirados com ela e ficamos, podemos nos regozijar com ela, mas tudo isso vem de Ti. É o Teu Espírito que nos impulsiona a Te servir. É o Senhor que é resultado de tudo em nós. É o Senhor quem dá gosto à nossa vida. É o Senhor quem faz tudo em todos. E nós te louvamos e te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. É uma passagem um tanto simples até. É uma passagem, ao mesmo tempo, muito importante para Felipe, porque ele aceita o Senhor. A palavra simplesmente diz que Jesus o chama e ele segue. Para muitos é tão fácil seguir a Cristo, não é? Para muitos, quando tem uma experiência com Deus, isso é assim, um estalar de dedos. Para outros, nem tanto. Talvez para Natanael, isso não tenha sido tão imediato. Mas é interessante ver que esses dois personagens da Bíblia, tanto Felipe como Natanael, eram homens tementes a Deus, eram judeus que seguiam a lei, eram pessoas que temiam a Deus. O temor não de ter medo, mas o temor de respeitar, de querer fazer o certo, de serem honestos. No entanto, um primeiro personagem como Felipe, rapidamente aceita o chamado de Jesus. Porém, Natanael, na mesma condição de um judeu temente às leis de Moisés e às profecias, e aguardando a vinda do Messias, poderá sair alguma coisa boa de Nazaré? A Galileia naquela época era tida como uma região até um tanto promíscua espiritualmente. Não só na questão dos valores morais, mas ela não era bem vista. Como a Judéia, onde fica Jerusalém, ela era preconceituada.
Será que nós também, hoje em dia, preconceituamos alguns lugares? Será que nós também preconceituamos pessoas, ideologias, condições de vida? Claro que sim. Como ser humano, nós temos nossas escolhas, nós temos as nossas referências humanas. E isso atrapalha a nossa vida humana em convívio, muitas vezes, porque julgamos coisas. Podemos julgar? A palavra não diz que não podemos, mas temos que tomar cuidado de como julgar as coisas, para que a vontade de tirar o cisco do olho do nosso irmão não seja maior do que a necessidade de tirarmos as traves dos nossos olhos, que nos impedem de compreender, de entender, de perdoar, de suportar, de amar. Felipe foi rápido, segue-me. E ele já foi contando para Natanael, encontramos aquele a quem Moisés falou a respeito do Messias. Vamos ler rapidamente o que Moisés falou em Deuteronômio 18. Se você não quiser, não precisa abrir, ok? Deixa eu pegar minha referência aqui. 18, Deuteronômio 18, 18 a 19. Suscitar-lhe-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhantemente a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e eles falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Um pouquinho antes, vai do 15 ao 18. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. São palavras de Moisés. Segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo. Não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei esse grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram, suscitar-lhe-ei um profeta no meio de seus irmãos, semelhantemente a ti, em cuja boca porei as minhas palavras. E a promessa lá atrás, cerca de 1500 anos antes, foi cumprida na época dos discípulos, na época em que Jesus veio. Maravilhoso como Deus cumpre as suas promessas. 3 coisas importantes que quero ressaltar em Felipe. 3 lições que essa passagem nos deixa. O foco maior não está em Natanael, que era um israelita em que não havia dolo. Palavras de Cristo. Eis um israelita em que não há nele desonestidade, que não há nele mau caráter, que não há nele desleixo ou relaxo no servir a Deus. Natanael era um modelo do israelita da época. Jesus o elogia assim. No entanto, o foco aqui está em Felipe. Há 3 coisas importantes que Felipe demonstra para nós na sua ênfase em dizer: achamos aquele a quem Moisés se referiu. Primeira coisa, ele não se preocupou do lugar onde Cristo veio, Nazaré, local tremendamente preconceituado na sociedade judaica, porque Galileia era o local onde havia muitas misturas, árabes, fenícios, judeus, e os de Samaria, que também eram preconceituados, porque não seguiam todas as leis judaicas, não faziam todos os sacrifícios corretamente, havia muita influência pós-exílio, então havia muita mistura ali, e até os próprios judeus preconceituavam quem eram da Galileia. Mas parece que a palavra não se aguarda muito disso. Com certeza não. Deus não gosta de discriminações. Você pode julgar todas as coisas, reter o que é bom, mas o julgar para condenar, isso é perigoso aos olhos de Deus. Ele mesmo diz: a mim pertence a vingança, a mim pertence o juízo. E é interessante que são 3 coisas que Felipe nos deixa claro. A primeira é que ele não se preocupou com a moralidade do lugar. Ele não se preocupou
de onde estava vindo o Senhor. Tanto que em Isaías 9, 1 e 2, ali fala Galileia dos gentios. Rapidamente aqui. Mas para a terra que estava aflita, não continuará na obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e de Naphtali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. 700 anos antes, não havia a formação da Galileia nesta época de Isaías, e ele já profetizava de onde viria o Messias. É incrível como o Senhor é certeiro, exato, conclusivo, assertivo. E pense mais adjetivos que você quiser, porque não vai caber para o Senhor. Porque Ele é muito mais que tudo isso. Ele já sabia de onde viria. Ele já sabia dessa... Zebulon e Naphtali é uma das tribos que povoaram aquele local da Galileia, além de outras, né? Então ele já sabia, né? Mais um pouquinho aqui ele diz: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Só daquele local? Não, já é uma transposição espiritual para dizer a todo ser humano que não encontrou o Senhor envia-lhe o Salvador, envia aquele que vai restaurar o ser humano para com Deus. Então, a vida aqui sem Deus é um deserto. A vida com Deus é um deserto em que Ele provém todas as coisas para que você não morra nele, até que Ele venha e restaure todas as coisas. Glória a Deus por isso. Esse é o nosso Deus. Felipe não se prendeu pelo local, ele não se prendeu pelas coisas que aconteciam lá, ele não julgou e condenou o Senhor, simplesmente ele escutou o que esse homem falava e falou: vou segui-lo. Esse é o Senhor, este é o Messias, este é o Senhor e Salvador. Este era a quem Moisés falava. A segunda coisa que Felipe demonstra é que ele reconhece o Deus Todo-Poderoso. Não obstante a situação em que ele vem, do local que ele vem, ele percebe que ali Deus estava demonstrando que Ele pode suscitar o que Ele quiser, de onde Ele quiser, da condição que Ele quiser. Em 1 Coríntios, vamos ler rapidamente. 1 Coríntios é maravilhoso nisso. 1 Coríntios 26. A vocação dos santos. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença do Senhor. Deus não poderia ter escolhido que seu filho nascesse na Judéia, em Jerusalém, no lugar mais chique de Israel? Ele não precisa. Ele fez com que nascesse em Belém, fosse criado em Nazaré ali, na região da Galileia, e aprendeu a lei do Senhor com seu pai José, com Maria. Aos 12 anos foi encontrado no templo ensinando aos fariseus. Não é a questão, não é o local que importa, mas é o que você recebe. Deus Todo-Poderoso faz isso. Ele escolhe pessoas e condições que confundem o nosso raciocínio. Ele age como quer, a quem quer. Mas a palavra diz também que Deus não vira as costas a um coração contrito e humilde. Nunca, nunca. Ele espera isso de nós, que nós o reconheçamos, que o ser humano o reconheça. E a terceira coisa que Felipe demonstra é a fé. Não é verdade? Ele simplesmente reconhece em Jesus a perfeição da palavra de Deus.
E ele divulga Natanael. E Natanael pergunta, poderá vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele não discute teologicamente com Natanael, ele não tenta convencê-lo, ele não o repreende dizendo, como você pode dizer isso? Eu escutei aquilo, eu vi isso de Jesus. Não, simplesmente ele fala, venha e veja. Cristo faz essa mesma chamada para nós. Cristo faz esse mesmo chamado a todo ser humano na terra. Vem para mim, porque eu vou te mostrar quem eu sou. Vem para mim e eu vou mostrar para você quem é o Todo-Poderoso. Quem é o cara, como diz os jovens, né? Eu sou o cara. E Jesus fala isso com amor. Ele não fala isso com arrogância, ele não fala isso com presunção, ele fala isso porque ele é isso mesmo. No entanto, ele não usurpou ser igual a Deus. Antes, se destituiu de toda a sua glória, de toda a sua condição. Viveu na condição de servo, servindo, curando, salvando e morrendo na cruz e ressuscitando ao terceiro dia e dizendo, eu tenho a chave do inferno e da morte. Ou seja, quem passa por mim encontrará pastagem, não experimentará o inferno, não experimentará a morte eterna. São segredos espirituais que é preciso vir e ver. Jesus convida-nos a isso. Mesmo aqueles que já o servem há tanto tempo, ou eu que sirvo há pouco tempo, sempre peço, Pai, o que eu preciso fazer? Ele fala, venha e veja o que eu farei por você. É isso que Deus espera de nós, que nós nos submetemos a Ele, que nós consigamos nos submeter a Ele. Porque quando a gente se submete, como Felipe aqui o fez, ele não olhou para a condição de onde Jesus veio. Tem muitos pregadores pregando que Jesus era rico, era carpinteiro, que era bem-sucedido. Querido, quando ele morreu, quem lhe forneceu o local foi José de Arimateia. Oh, coitadinho de Jesus! Não é essa a condição. Na verdade, Jesus não precisava se preocupar porque ele iria ressuscitar. Mas José de Arimateia, de bom grado, pediu o corpo de Jesus porque reconhecia nele o Messias, porque queria tratar bem o Filho de Deus. E isso foi levado em conta por Deus. Então, ele mesmo diz, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A raposa tem seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus era pobre, estava pedindo ajuda? É claro que não. Ele estava dizendo, filho, isso não é o mais importante. O mais importante é você se submeter a mim, é você salvar a sua alma, é você estar comigo, negando-se a si mesmo, pegando a sua cruz e me seguindo. Assim você vai encontrar aquilo que você precisa para a sua vida. Felipe escolheu bem. Não se apegou ao local, não julgou Jesus pelo local de onde veio. Felipe fez bem, porque reconheceu em Jesus, apesar de toda a sabedoria, a humildade e a condição daquele que fala como quem tem autoridade. E em terceiro, ele não tentou convencer Natanael daquilo que ele experimentou. Ele sabia que Deus é suficientemente poderoso para convencer a quem quer e a quem tem ouvidos para ouvir aquilo que ele é e pode fazer. Nós só temos que falar. Mesmo que as pessoas nos ofendam, mesmo que as pessoas às vezes nos ridicularizam, mesmo que as pessoas às vezes até nos agridam, não tem problema. Naquele momento em que você vai perder a paciência, em que você vai querer discutir uma situação, Deus fala, perdoa, suporte, fique quieto, ore a mim. Eu sou suficientemente poderoso e zelo pelo meu nome para fazer cumprir tudo aquilo que eu quero que seja cumprido. Isaías 55, assim o diz no versículo 9 e 10. Os meus pensamentos são maiores que os seus, e os meus caminhos são maiores que os seus. E assim como a água que desce ao solo para regar, não retornará, sem cumprir aquilo
para a qual a natureza Deus o fez? Assim a minha palavra não voltará para mim vazia, mas antes cumprirá aquilo que me apraz e que me agrada. Esta fé que Felipe impunha, e que Natanael, apesar de todo o conhecimento que ele tinha da palavra e cumprimento como um israelita em que não há nada de desonesto, mesmo assim, por zelo também, talvez exagerado, duvidou no momento. Mas depois, na passagem seguinte, Jesus diz que viu ele embaixo da figueira e sabia da experiência que ele estava tendo com Deus. Aí ele reconheceu que realmente Jesus era o Messias. Há pessoas que, como Felipe, virão ao Senhor só por ouvir as boas palavras e maravilhosas e poderosas palavras que Cristo tem para o coração. Mas há pessoas que precisam de uma experiência mais forte, uma experiência espiritual em que realmente mostre aquilo que Deus realmente é. Nenhum deles está errado, nem Felipe, nem Natanael. Isso é muito particular de cada um. Mas o importante é, Deus quer se revelar. Deus quer salvar. Deus quer fazer com que o ser humano seja feliz nessa terra, ainda não tendo a vida eterna por completo. Não é um karma que temos que passar aqui para que a eternidade venha. Não é pecados que temos que pagar, porque Cristo já os pagou por nós. E Cristo já tirou a condição espiritual que nos levaria ao inferno, porque mesmo tentando ser bom, nós não conseguimos por completo. Mas por seguir ao Senhor é que nós também temos prazer em fazer as coisas que agradam ao Senhor e que também nós buscamos fazer aquilo que nós gostaríamos que fizessem conosco, tudo aquilo que é bom. É preciso repensar conceitos, repensar o que julgamos e achamos correto ou errado, porque senão estaremos condenando uma faixa da sociedade, condenando um local onde aquela sociedade se localiza, condenando aqueles menos afortunados, ou condenando aqueles mais afortunados, porque achamos que eles talvez não poderiam estar na posição que estão. Quem somos nós? E nós, como Deus nos vê? O que Deus espera de nós? Ele espera que sejamos como Felipe, que como uma criança aceita Jesus de braços abertos, mas também Ele espera que sejamos como Natanael, que confere todas as coisas, como aquele que não é desonesto e que age, que devolve o troco certo se receber a mais e que faz aquilo que deve ser feito de correto. Não por medo de que Deus nos castigue, mas por dever de consciência. Eu vejo Felipe e Natanael como dois tipos de servos de Deus, a qual Deus olha assim e fala, são bons exemplos. Precisam de correções como você também precisa, mas são bons exemplos. Tanto que Jesus os elogia. Amém? Quero se colocar em pé, igreja. Senhor Deus, nós precisamos melhorar como seres humanos. Nós precisamos não julgar pessoas pelas situações, condições de vida, maneiras como elas veio, o que ela fez de errado, ou deixou de fazer. Nós precisamos ver que o Senhor tem uma maneira de operar muito diferente do ser humano, porque o Senhor não julga a aparência, mas o Senhor julga o coração. Nós precisamos reconhecer o Teu poder cada vez mais. E precisamos também, Pai, fazer com que a nossa fé não diminua, entendendo, Pai, que é o Senhor quem dirige todas as coisas. Ajuda-nos nisso, Pai, a ser servos melhores e a servir ao Senhor. Nós queremos ser convidados por Ti todos os dias. Venha e veja o que eu posso fazer. Nós Te louvamos e Te agradecemos pela Tua palavra, porque ela nos renova, porque ela nos ajuda a prosseguir, porque ela faz com que realmente a nossa vida tenha sentido, porque sem o Senhor a nossa vida é no mínimo muito chata, para não dizer uma tragédia muitas vezes. Mas com o Senhor, Pai, e com a Tua palavra, nós encontramos sentido, encontramos um destino, a eternidade. Não por nós mesmos, mas pela salvação, pela redenção das nossas almas em Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou por nós,
e está sentado à tua direita e intercede por nós. Nós te louvamos e te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém.